O tema da nossa mensagem de hoje é o seguinte: precisamos de um avivamento. Quem concorda comigo que nós precisamos de um avivamento, diga amém. Amém. Nós precisamos de um avivamento. E o texto que nós vamos ler, ou melhor, que nós vamos reler, que já foi lido hoje, é o texto de Joel, capítulo 2, dos versículos 28 a 32. Só que nós lemos lá no livro de Atos, mas é o mesmo texto. Nós vamos ler agora em Joel, capítulo 2, versículos 28 a 32. Semana que vem vamos trocar essa logomarca logo, viu, por aquela outra, rumo ao 66. Eu vou ler em outra tradução, mas o conteúdo é exatamente a mesma coisa. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonho, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Todos juntos agora o versículo 32. E todo aquele Amém. Que o Senhor aplique sua palavra em nosso coração e nos faça entender a sua vontade. E mais do que isso, nos dê coragem para que nós possamos viver segundo a sua palavra. Quem aqui já ouviu falar de avivamento? Levanta a mão. Isso é um termo comum nas nossas igrejas, né? Todo mundo ouve falar de avivamento, mas o fato é que nem todos sabem o que é de verdade um avivamento. Tem muita gente que não sabe o que é um avivamento. Se nós formos fazer uma análise morfológica da palavra, porque a análise morfológica é quando você pega a palavra só e interpreta para ver o que ela está dizendo. Numa análise morfológica da palavra avivamento, nós vamos descobrir que avivamento é literalmente trazer à vida alguém que está morrendo. Alguém que está numa situação difícil, que está morrendo, e você traz a vida. Isso é avivamento. É como uma pessoa que de repente tem uma convulsão na rua, tem um ataque cardíaco ou qualquer outro tipo de mal súbito, e aí ele é socorrido e é avivado, para que ele possa se levantar e continuar a sua vida e a sua jornada. Muito embora esteja relacionado, avivamento do contexto espiritual, ele é mais abrangente do que isso. Quando a gente pensa em avivamento dentro de um contexto, de um conceito de espiritualidade, ela é mais abrangente do que isso. E nós podemos, resumir isso com uma frase pequena, e eu ouvi essa frase de Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim: avivamento é uma promessa de Deus e uma necessidade da igreja. Olha que legal. É uma promessa de Deus e uma necessidade da igreja. E muito embora o termo avivamento, ele não aparece nenhuma vez na Bíblia, o termo avivamento ele não aparece nenhuma vez literalmente na Bíblia. Mas existem muitas passagens que contam ações do Espírito Santo que proporcionaram avivamentos em toda a história da igreja. Essa que nós lemos hoje, por exemplo, é uma delas, em Atos, né? Ali foi um grande avivamento. Quer dizer, na realidade foi um despertamento, porque a igreja ainda não tinha iniciado a sua caminhada e ali ela passa a iniciar. E todo o avivamento espiritual, ele traz como resultado
um maior fervor espiritual de cada um de nós. Ele traz como resultado uma dedicação maior à igreja de Deus. Quando nós somos avivados, isso é algo que vai acontecer naturalmente, e o avivamento ele acontece tanto num contexto grupal, Deus pode avivar essa igreja agora, como num contexto individual, ele vai avivar a sua própria vida, né? E seja qual for a dimensão desse avivamento, seja num contexto global, seja num contexto individual, ele vai sempre afetar de forma direta as pessoas que estão no contexto de onde ele acontece. Então, quando uma igreja, quando uma pessoa é avivada, comunidades, igrejas, cidades ou qualquer outro ambiente, ele passa também por uma situação de despertamento, porque o avivamento ele acaba trazendo grande fervor. Eu lembro uma época, eu estudava numa faculdade lá em Vila Velha, na Estácio de Sá, eu fazia um curso secular, eu fazia administração. E nós começamos um trabalho, eu pedi autorização para a direção, e nós começamos um trabalho com os alunos na hora do intervalo, para nós termos uns 10 minutinhos ali de oração, né? Leitura bíblica, oração, e nós começamos a fazer isso, trouxe um grande avivamento ali para Estácio de Sá. Durante o tempo que eu fiquei ali, pelo menos, aquele trabalho ele perdurou, e eu não sei os resultados, mas uma coisa eu sei. E aí eu quero parafrasear Mirtes Matias, a nossa grande profetisa, né, que já faleceu, uma grande profetisa batista, e em um dos seus poemas ela fala: semente lançada não é semente perdida, é vida escondida que um dia há de brotar. Às vezes você lança semente, você não sabe o resultado, mas com toda certeza os resultados acabam sendo bênção. O avivamento, então, ele traz fervor, é como um fogo. Essa questão do lugar onde ele está é como um fogo, uma fogueira. Às vezes você pensa numa fogueira. A Júnia se divertiu na beira da fogueira com o Júnior esses dias, né? Ali tem uma fogueira. E a fogueira, ela não aquece somente aquele lugar isolado onde ela está localizada. Ela interfere e impregna todo o seu entorno. Hoje de manhã eu fui levar a Júnia em casa e o cheiro da fogueira que fizeram na rua dela, e ela não foi não, eu estou só brincando, viu? O cheiro da fogueira que estava na rua dela, que foi feita na rua dela, estava impregnando o ambiente mais de 12 horas depois de ter sido realizada a festa. É assim. A verdadeira renovação, o verdadeiro avivamento, ele não se caracteriza com atitudes musicais, com atitudes exageradas, com atitudes estáticas, como a gente vê em alguns grupos religiosos por aí. É claro que algumas situações trazem uma coisa gostosa dentro de nós. Agora há pouco os irmãos estavam cantando ali, e eu estava me emocionando com a canção, porque ela é bonita. Só que isso não é um avivamento. Isso é algo pontual, que acontece, né? E porque a renovação espiritual de verdade não se dá por algo só pontual. O que autentica um verdadeiro avivamento é vida transformada. Ninguém venha dizer para mim que foi avivado se não tiver vida transformada. É mentira. Mentira. Não adianta pular, virar cambalhota, falar em língua, reteté, canelinha de fogo, sapatinho dourado, não adianta nada disso. Se não tiver vida transformada, não houve avivamento de verdade. Porque qualquer pessoa que passa por um avivamento, ela traz sobre si algumas características que são interessantes. Por exemplo, ela se afasta do pecado. Uma pessoa avivada, ela não quer conviver com o pecado. Uma pessoa avivada, ela quer se afastar do pecado, ela quer ficar longe do pecado. É uma pessoa que se dedica mais a Deus. Uma pessoa, quando é avivada, ela quer se dedicar mais. Às vezes, a nossa dedicação é pequena. Nós temos as nossas limitações de tempo, de recursos, mas com todas essas dedicações, às vezes, com todas essas limitações, às vezes a nossa dedicação é muito pequena.
Às vezes nós não damos a Deus tudo aquilo que podemos dar, que devemos dar. Aí quando nós somos avivados, nós temos então mais dedicação pelas coisas de Deus. Você percebe uma pessoa avivada quando ela se dedica mais às coisas de Deus. Ela passa a louvar a Deus com mais fervor. Não é o fervor de pular, de virar, não. É o fervor mesmo, aquela coisa que vem de dentro. Porque o fervor, ele vem de dentro para fora. A gente vai ver daqui a pouquinho que avivamento também é coisa interna, né? Ele não vem de fora para dentro, ele vem de dentro para fora. Avivamento é isso. Ele sente a presença de Deus de maneira poderosa em sua vida. Se você é avivado, você vai sentir a presença de Deus na sua vida, de maneira poderosa. Quando eu digo de maneira poderosa, é porque você vai perceber quem é Deus na sua vida. Tem gente que frequenta a igreja como se fosse um ambiente religioso qualquer. Mas a gente tem que entender que a igreja é mais do que isso. Porque a gente tem que viver a comunhão do cristianismo. De manhã eu falei sobre comunhão. Se você não veio, você perdeu. Eu falei sobre comunhão. E cristianismo se caracteriza pela comunhão. Cristianismo se caracteriza pelos relacionamentos. Cristianismo se caracteriza pelo amor. E a gente sente a presença de Deus na nossa vida. E quando nós sentimos a presença de Deus na nossa vida, nós ficamos cheios de coragem, de determinação para seguir as orientações de Deus na nossa caminhada neste mundo. Nós vivemos com mais cara de crente. Agora, quando eu digo crente aí, não é no sentido pejorativo, não. Tem muita gente que fala mal de crente. Da mesma forma que você aprendeu essa canção que nós cantamos aí, muitos aprenderam ali na internet também você vê muita gente falando mal do Evangelho. Falando mal de crente. Não é desse crente que a gente se refere, né? Mas é daquele crente que tem vida em Deus. Esses são alguns sinais apenas do avivamento. Um avivamento, mesmo quando ele ocorre em grupo, e isso pode acontecer, grandes igrejas foram avivadas, mas é necessário que ele ocorra efetivamente na vida particular de cada um de nós. São duas coisas diferentes. O avivamento no grupo e o avivamento particular. Não adianta a gente ter um avivamento em grupo, se nós não temos um avivamento na nossa própria vida, porque quando eu estiver distante do grupo, eu não vou ter uma ação de uma pessoa avivada. Você entende isso? Então tem que partir de mim, porque o avivamento ele vem quando ele entra na nossa vida. Nós passamos a ter uma vida cheia de bênçãos para Deus, porque o avivamento, ele restaura o nosso relacionamento com Deus, ele devolve a alegria de salvação que muitos perderam, ele traz um envolvimento verdadeiro de vida, e tudo começa sempre com a vontade de Deus. A gente se dobra à vontade de Deus. Tem muito crente que não está nem aí com a vontade de Deus. Está preocupado consigo mesmo. Está preocupado com o que os irmãos fazem, com o que os irmãos deixam de fazer. Está preocupado com outras pessoas e nem olham para dentro de si mesmo. O avivamento vai fazer a gente olhar para dentro de nós mesmos. E percebemos que quem precisa mudar não são os outros, somos nós. Porque na medida que você muda, você contagia pelo menos os que estão mais próximos de você. E se você vive numa igreja em comunhão com os seus irmãos, então você vai contagiar os que estão próximos de você. Uma coisa também interessante a respeito do avivamento, é que é Deus quem escolhe a hora certa para um avivamento, tanto no indivíduo como numa pessoa. Não é algo que nós fazemos, né? Não adianta ficar ali na frente tentando, né, o culto do avivamento, o culto do batismo com o Espírito Santo. Isso aí não tem diferença nenhuma para Deus, porque é Deus quem vai fazer essas coisas na nossa vida. Nós não podemos forçar a Deus a trazer um avivamento, não podemos fazer isso, nós não temos força para isso, porém nós precisamos estar preparados, porque a qualquer momento Deus pode dar o sinal para nós de um avivamento, na nossa vida e na nossa comunidade. E se nós não estivermos preparados e perdermos o time, perdermos o tempo, nós corremos o risco de perder o que há de melhor para a nossa vida cristã,
Porque quem é avivado vai experimentar de verdade o que é uma vida cristã, cheia de graça, de amor e de poder. A nossa parte principal, muito embora não sejamos nós que vamos definir o dia do avivamento, mas existem algumas coisas que nós devemos fazer. E a nossa parte principal é orar para que ele aconteça. Nós temos que orar para que ele aconteça. Porque uma coisa é certa, todo avivamento, todo, é fruto de oração. Onde há pessoas dedicadas a orar, pela igreja, pelo lugar que moram, aí pode acontecer um grande avivamento, onde há uma igreja. Agora não é ficar orando, papai, manda poder sobre mim, para que eu seja o mais graduado espiritualmente nesse lugar. Manda poder sobre mim, para que eu faça assim com a minha mão e que saia foguinho da minha mão. Não, não é isso não. É orar pelas pessoas que estão no seu contexto. Você tem que orar para ser bênção na vida dos outros. Deixa eu falar um negócio para você. Tem muita gente atrás da bênção, mas a maior bênção que nós podemos receber de Deus é abençoarmos o nosso semelhante. Porque a maior de todas nós já recebemos. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então a maior coisa que nós podemos fazer é abençoar as pessoas que estão no nosso contexto. Nós precisamos orar, e quando nós oramos, acontecem grandes avivamentos, e esses grandes avivamentos, eles fazem muita diferença, fazem toda a diferença. Com ele nós recebemos uma carga extra. O avivamento é como se nós recebêssemos uma alta voltagem espiritual, de fé, de comunhão, de dedicação, pela igreja em que congregamos, pelo lugar aonde moramos, pelo nosso estado, pelo nosso país, pela nossa família. Você percebe que eu estou conectando o avivamento com as pessoas que estão no nosso contexto, com os nossos irmãos também? Porque avivamento serve para isso. Avivamento não é para graduar ninguém, não. Eu agora sou graduado. Eu agora sou batizado com o Espírito Santo. Você é batizado com o Espírito Santo? Pessoas que acham que são graduadas, que são mais espirituais do que o outro. Tem igreja por aí que uma pessoa não pode ser líder da igreja se não falar em línguas. Sabe por quê? Porque nessas igrejas entendem que quem é batizado com o Espírito Santo fala em língua. E não é verdade, nós já estudamos sobre isso aqui. O avivamento, ele não serve para nos graduar na vida espiritual. Ele serve para nos tornar mais servos ainda, para fazer a nossa fronte descer. É isso. Fazer a nossa fronte descer, sermos mais servos ainda. E nós precisamos aprender isso. E nós temos que orar a Deus pela misericórdia de nós, para que Deus derrame sobre nós um avivamento. Quando eu digo que nós estamos precisando de um avivamento, eu não estou com isso dizendo que a igreja está fraca, não é nada disso. Eu estou dizendo que nós precisamos sim, cada dia nos avivarmos no Senhor. Eu quero amanhã acordar com mais graça de Deus sobre a minha vida do que eu vou dormir hoje. E esse tem que ser um propósito. Eu quero dizer para você que por trás dos grandes avivamentos da história da igreja, existem sempre pessoas que se dedicaram a orar intensamente para que aquelas coisas acontecessem. Eu posso citar, e vou citar alguns grandes avivalistas da história da igreja, que marcaram não somente a sua época, mas que deixaram um legado inestimável para nós. Eles são lembrados hoje, não só por nós, os batistas, mas por todos os crentes que são. Porque tem o crente que é o crente verdadeiro, e tem o crente chopi, né? Estou falando crente verdadeiro. Crente verdadeiro. Então os crentes verdadeiros reconhecem o poder desses homens. Crente chopi não. Crente chopi vai reconhecer o poder do apóstolo fulano de tal, do arcebispo não sei qual, do patriarca não sei qual, mas nós estamos falando de homens de Deus, homens como John Bunyan. John Bunyan, ele escreveu um livro que foi o terceiro livro mais lido na história da humanidade. Jonathan Edwards, um outro grande evangelista, John Wesley, Spurgeon, por exemplo, Moody, Tozer,
o C.S. Lewis, John Stott, David Wilkerson, homens de Deus que marcaram a vida da história da igreja. E antes que alguém me acuse de ser machista, eu quero dizer que não foram só homens, foram mulheres também. Mulheres como Susanna Wesley, que é a mãe do John Wesley, que foi uma grande mulher de Deus. A Fanny Crosby, que era cega, essa mulher era cega, ela foi cega desde a infância, ela nasceu, cresceu um pouquinho e ficou cega, mas foi uma grande avivalista no seu tempo, no seu lugar. Catherine Booth foi outra também cofundadora do famoso Exército de Salvação. Eu acho que vocês aqui não conhecem. Eu conheci e convivi com eles. Exército de Salvação é um ramo do Evangelho, né, que se dedica principalmente à ação social, mas não perde o foco de Jesus Cristo. A Lorimon, uma influente missionária da Igreja Batista do Sul, da nossa grande Missão Batista do Sul. A Cora de Bon, certamente você já ouviu falar nessa mulher. Essa mulher ela ficou famosa porque ela salvou muitos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Foi uma grande avivalista. A Lilia Trotter deixou suas riquezas para pregar o Evangelho para os muçulmanos. E outros tantos, homens e mulheres, que dedicaram a sua vida para que a mensagem do Evangelho fosse propagada. Aí eu pergunto para nós, para mim e para você, será que o nosso nome vai ficar na história? Será que nós vamos deixar um legado também? Ou será que nós seremos esquecidos daqui a pouco? Porque as pessoas que deixam um legado nunca são esquecidas. Eu estou citando esses nomes aqui, eles são citados em milhares de igrejas pelo mundo todo, porque eles fizeram a diferença, eles oraram, eles buscaram em Deus, eles se fortaleceram no Senhor porque reconheciam sua fraqueza, eles buscaram começar em si mesmo para depois propagar a outros, e foram grandes avivalistas, esses homens e mulheres. Eles e elas viveram em tempos difíceis, tempos de morte, tempos de dificuldade, de desânimo, mas mesmo assim eles marcaram o mundo, deixando um legado inestimável para a nossa fé. Agora eles já foram. E eu quero perguntar para você, será que a história da igreja já terminou? Sim ou não? A história da igreja está sendo escrita. Eu gosto é uma pegadinha santa. Às vezes eu vou pregar em algum lugar e eu falo assim: irmãos, hoje nós vamos fazer uma reflexão em Atos 29. Abre aí em Atos 29 para você ver. Procura aí Atos 29. Achou? Você não vai achar porque não tem. O livro de Atos, ele tem 28 capítulos. Ele conta a história da igreja. Qual é o capítulo 29, então? É o capítulo que nós estamos escrevendo. Eu e você. A história da igreja está em andamento e nós precisamos viver nesse tempo para que as coisas aconteçam. Nós precisamos de um grande avivamento. Todas aquelas pessoas que eu citei e outros tantos, eles tinham coisas em comuns, mas principalmente duas marcas. Primeiro, eles oravam. Oravam incessantemente, oravam mesmo, com força. E segunda coisa que eles tinham em comum era uma luta contra o maior inimigo que enfraquece a igreja. Você sabe qual é o maior inimigo que enfraquece a igreja? Quem sabe aí? Será que é o diabo? Não é não. Será que é o mundo? Será que é a carne? Perseguição? Você sabe qual é o maior inimigo da igreja? Começa com P e termina com cado. O que é mesmo? É o pecado. É o maior inimigo da igreja. E se nós queremos ser avivados, nós precisamos nos esquivar do pecado. Todas essas outras coisas, o diabo, perseguição, o mundo, essas coisas são ruins. Mas o pecado é que mata a obra de Deus. Uai, mas dá para matar a obra de Deus? Dá para matar a obra de Deus na sua vida. Porque uma coisa é certa, Deus não precisa nem de mim nem de você, certo? Pois é, Ele não precisa de nós.
Então, se você não fizer, Deus vai levantar outro para fazer. Agora, na sua vida, vai ficar complicado. Todos esses homens e mulheres que eu citei, e todos os homens e mulheres que querem e serão grandes avivalistas também, mesmo que você não entre na história escrita da igreja, mas na história da igreja que está escrita no céu, você precisa entrar. Eles precisam lutar, precisamos lutar em oração contra a morte que vem pelo pecado. Então as duas coisas se conectam, a oração e o pecado. Eu oro para que não peque. Eu luto contra as minhas tentações. E a Bíblia já nos dá uma vantagem sobre o pecado. Nós temos uma vantagem sobre o pecado. Quer dizer, temos várias, né? Jesus Cristo já venceu o pecado, mas a Bíblia diz o seguinte, que Deus não vai permitir que nenhuma tentação venha sobre nós, acima daquilo que nós possamos resistir. Então nós já temos a vitória certa. Se está vindo a tentação sobre mim, significa que eu posso vencê-la. E se eu posso vencê-la, eu serei mais que vencedor. E agora eu vou dizer algo para você, eu já disse lá atrás, mas eu vou entrar agora nisso aqui um pouquinho. O avivamento, ele acontece sempre de dentro para fora. E não o contrário. Tem gente que fica orando para Deus mandar de lá o avivamento, mas o avivamento começa aqui, ó. Começa dentro de nós. Quando o avivamento acontece, o Espírito Santo, ele toca no coração das pessoas, de maneira especial. Não é alguma coisa para os outros verem, como eu já disse que tem por aí, né? Não é alguma coisa para a pessoa ver, o negócio do reteté, essas coisas todas, do sapatinho de fogo, não. É um negócio de vida, vem do coração. E eu vou dizer uma coisa para você, eu posso dizer um negócio para você? Presta atenção no que eu vou dizer agora, Cláudio. Quando nós somos avivados, as pessoas olham para nós e sabem disso. As pessoas conseguem perceber isso. As pessoas conseguem perceber porque o avivamento reflete em nossas vidas e em nossas ações com uma maior dedicação nas coisas de Deus, com um movimento missionário evangelístico constante. É por isso que eu falei com o UA e nós estamos aqui lutando para que dê certo, para que o movimento missionário não seja só 3 vezes por ano, mas tem que ser o ano todo. Movimento missionário constante. Movimento evangelístico constante. Compaixão e graça intensificada, ministrando justiça e amor ao próximo. Eu gosto muito da Ana nessa área da ação social. A Ana está sempre preocupada em entregar alimento para aqueles que têm fome. Essa semana nós conseguimos 16 cestas, né, Ana? Fora o que já tinha aqui. E a Ana, ela está toda hora, pastor, tem uma cestinha aí para a gente poder entregar? Tem, se não tiver a gente arruma. Compaixão. Ela não faz isso porque ela quer ficar conhecida como a mulher da cesta básica. Ela faz isso porque ela sabe que as pessoas têm carência. Quando nós passamos aquela grande dificuldade que nós vivemos da enchente, nós distribuímos 1.400 cestas básicas naquele ano. E alguém falou, o pastor fica falando que distribuiu 1.000. Ele não distribuiu nada, foi os outros que deu, ele só entregou. Uai, meu irmão, não é assim mesmo que funciona? Não é desse jeito que funciona? Um prepara a terra, outro ara, outro lança a semente, outro rega e outro colhe. Qual deles que é o responsável por aquele alimento? Todos. Agora a gente fez isso para poder mostrar? Não, mas quando fizemos isso, nós marcamos o nosso, vamos dizer assim, marcamos território na história da igreja. De vez em quando eu encontro alguém na rua, já algumas pessoas já me pararam e falaram, esse pastor aqui, ele é diferente, ele cuida da gente, ele se preocupa com a gente. Pessoal aqui do Pó falando, esse ano nós já entregamos cesta para todos os moradores do Pó. Não foi, Ana? Esse ano nós já fizemos isso. Foram 16 cestas agora, mas desde o começo do ano já entregamos 172 cestas. Desde o começo do ano. Fora as cestas que são feitas aqui. Eu estou falando de cestas que já vêm pronta. Fora as cestas que são feitas aqui através do projeto desta igreja. As pessoas percebem esse avivamento. As pessoas percebem que alguma coisa sobrenatural está acontecendo na igreja. Como é que pode uma igreja como a nossa,
que luta para poder manter as suas contas, eu digo que luta, Deus nunca deixou faltar, né? Pelo menos é o que eu tenho visto desde quando eu cheguei aqui. Mas a gente luta sobre a entrada e a saída, a gente tem nossas contas, a gente tem que resolver nossas pendências, tem sempre alguma coisa para fazer. Eu já mandei mensagem para o eletricista que as luzes aí de fora não estão acendendo, tem sempre alguma coisa para fazer. Como é que uma igreja desse jeito pode distribuir 1.400 cestas? Naquele mesmo período foram 1.500 galões de água, foram quase 100 geladeiras, quase 100 fogões e mais um monte de coisa. Como é que Deus faz isso? As pessoas olham para nós e dizem assim: aquilo é Deus na vida daquela igreja. Aquilo é Deus na vida daquela igreja. E eu já ouvi pessoas aqui da cidade falando assim: se um dia eu sair da minha igreja, eu quero ser batista da sua igreja. Quero ser batista de lá, da primeira igreja. Porque faz toda a diferença. Mas além dos exemplos modernos que eu falei, na Bíblia também tem grandes homens de Deus que marcaram o seu tempo. Abraão, que trouxe a fé viva para toda uma geração. José, que foi o renovador da esperança do seu povo. Moisés, Josué, Samuel, Davi, Elias, Neemias, Ezequias, Josias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, João Batista e tantos outros. Avivalistas. Homens e mulheres que metiam a cara mesmo com vontade, eles não ficavam se escondendo atrás de ninguém, não ficavam reclamando, não. Você pensa que se na história desses homens, se tivesse alguém que não quisesse fazer, ele ia reclamar porque não estava, porque só tinha ele fazendo? Não, aí é que ele ia se dedicar mais ainda. É isso que nós temos que fazer, nós temos que viver para a glória de Deus. Não me importa o que os outros estão falando ou fazendo, importa o que eu faço para Deus. Eu vou prestar conta de mim, você vai prestar conta de você, irmão. Não é dos outros, não. Faz a sua parte e deixa Deus fazer a dele. O avivamento no coração das pessoas vem de Deus, não é você que vai avivar a vida de ninguém, não. É isso que Deus espera de nós. E nós não podemos esquecer que o avivamento definitivo, ele só vem quando o Espírito Santo de Deus entra em nossa vida. Tem muita gente que não é avivado porque não é crente. Não tem o Espírito Santo de Deus ainda na sua vida. Está esperando aí um batismo com o Espírito Santo. A Bíblia me diz que quando eu me entrego a Jesus Cristo, quando eu ouço a palavra e creio, eu sou batizado, eu sou selado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não preciso ficar esperando uma segunda bênção para ser cheio. Ah, pastor, estou esperando Deus me batizar. Vai tomar vergonha na cara, irmão. Está esperando Deus te batizar com o Espírito Santo? Aqui, se você é crente, você já é batizado. Se você está esperando, ou você está perdendo seu tempo, ou então o Evangelho do Capitão Nascimento, capítulo 2, versículo 7, pede para sair. Ué, é assim que funciona. Nós aqui vivemos para a glória de Deus, nós aqui vivemos dessa forma. Não podemos nos esquecer. O cumprimento do texto lido do profeta Joel se deu ali na igreja, no início da igreja. Ali Joel nos mostra algumas coisas interessantes. Se você quer saber sobre avivamento, você pode acompanhar tanto o texto de Joel que eu li no começo, que estava dentro do livro de Atos, quanto o texto de Joel que eu li no início dessa mensagem, que está no livro de Joel. E ele deixa algumas coisas claras. Primeiro, o avivamento é para todos. E depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. O avivamento é para todos. Não tem alguns que vão ser selecionados para ser avivados, não. Deus deseja que toda a igreja seja avivada, no coletivo e individualmente. O avivamento é para todos. Deus, ele faz isso porque nós somos a igreja. E Deus deseja que nós sejamos os seus representantes neste mundo tenebroso. Que tipo de representante nós somos, irmãos? Se não formos avivados. Que tipo de representantes nós seremos? Se não tivermos o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida
Eu quero dizer para você que não adianta fazer nada sem o Espírito Santo de Deus na sua vida, dentro de um contexto religioso ou cristão, que não vai dar certo. Caio Fábio, entre as coisas que ele já falou no passado, uma coisa que marcou a minha vida e nunca saiu do meu coração e na minha cabeça. Ele disse uma vez o seguinte: ação sem unção é presunção. Ou você tem a unção de Deus, ou você está presumindo ser alguma coisa que você não é. Segunda coisa, no avivamento, você começa a ver milagres, os milagres acontecem. Agora, não é milagre como a gente via antigamente, hoje em dia eu não vejo tanto assim, mas antigamente era comum. Venha na igreja ver o homem que não tem língua, mas prega o evangelho. Venha ver o homem que morreu 5 vezes, ressuscitou e hoje é pastor. Esses dias eu estava vendo um camarada fazendo uma crítica do tio Chico. Quem conhece aquele tal de tio Chico? Depois você procura lá, tio Chico. Eu nunca vi um cara falar tanta mentira como aquele cara. Se você já viu, você sabe do que eu estou falando. Tal de tio Chico, ele fala: eu matei 2 filhas, fui preso 360 vezes, já morri, ressuscitei 5 vezes, aí começa a falar um monte de mentira dessas cabeludas mesmo, não é mentirinha não, se bem que mentira é tudo a mesma coisa. Isso não é o milagre a que nós nos referimos. Milagre, irmãos, com todo respeito e glória para Deus, não é para mim não. Milagre é ver um cara como eu hoje, pastor de uma igreja. Isso é milagre. Um cara que veio do inferno como eu vim. Um cara que viveu no inferno como eu vivi. Hoje sou pastor de uma igreja. Homem respeitado, um homem querido. Só essa semana eu já recebi 3 convites da Polícia Militar para participar em solenidades de troca de comando. Um cara que vivia do outro lado da vida. Isso é milagre. Milagre é você estar com uma doença incurável e Deus curar, mas não para você sair por aí dizendo que você é curandeiro, mas para você saber o que Deus fez. Versículos 30 e 31 do texto que nós lemos diz assim: mostrarei maravilhas no céu e na terra. Maravilhas no céu e na terra. Coisas que vão acontecer que você não faz nem ideia. Fica a gente tentando descobrir o que é essas coisas. Aí daqui a pouquinho diz: olha, o satélite não sei quanto vai passar na frente do Sol. Isso é um sinal. Não, isso não é um sinal de Deus, isso é força da natureza. Sinal de Deus é outra coisa. Ah, olha a nuvem lá, ó, tem uma cara de Jesus ali. Não, as nuvens elas tomam formas. Não é isso que é milagre não, irmão. Pelo amor de Deus, vamos deixar de ser ingênuo. Porque eu estou falando isso porque mesmo entre nós os batistas existe muita gente assim, fica procurando formação de nuvem, às vezes uma luz dá uma piscada, lá no rio dá aquela clareada, lá o anjo do Senhor ali, pelo amor de Deus, irmão, não é isso que é milagre não, milagre é outra coisa, milagre é você ver as coisas sobrenaturais acontecerem. E a terceira e última coisa, eu acho que é o mais legal de tudo. O avivamento nos garante a salvação. É a garantia da salvação. Versículo 32. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor no Monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Quem foi chamado por Deus aqui, diga amém. Então nós somos salvos. E o avivamento é o selo. O avivamento é quem vai nos garantir essa questão daquilo que Cristo fez por nós. Não é o avivamento que vai nos salvar, mas é aquilo que Cristo fez por nós. Deus, Ele está nos garantindo através do avivamento aquilo que nós temos. Às vezes nós não vemos como Deus vê, assim. Às vezes não, dificilmente nós vamos ver como Deus vê, né? Mas uma coisa é certa, Deus ele está sempre nos proporcionando o que há de melhor. Nós precisamos de um avivamento. Você é pecador? Eu também sou.
Moisés era pecador, mas mesmo assim, ele viveu intensamente, durante 120 anos, os milagres de Deus. E conduziu um povo que era escravo a uma terra prometida. Noé, que profetizou, sonhou, trabalhou e viu a realização da sua arca salvadora. Noé também foi avivado. Eu quero terminar com essa porção do versículo 32. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. De repente você não é avivado porque você não assumiu nenhuma posição com Cristo. Isso é possível. Deixa eu falar uma coisa para você em nome de Jesus Cristo. Se você ainda não assumiu, você que está nos assistindo em casa também, se você ainda não assumiu uma posição com Cristo, entregue a sua vida a Jesus. Deixa Ele avivar você. Deixa Ele trazer sobre a sua vida o que há de mais precioso na humanidade, que é o Espírito Santo de Deus. E viva intensamente aquilo que nós